desenvolvimento das lideranças de vendas. Aqui tem um ponto muito curioso, tá? Olha só. Dos motivos de bons vendedores saírem da empresa, o primeiro motivo principal é compensação, que vendedor é chorão mesmo, né? Esse negócio de variável e tal, o vendedor está sempre reclamando que ganha pouco. Então pode ganhar o salário que for, o vendedor sempre acha que ganha pouco. Mas a segunda e terceira posição, é má qualidade, né, de gestão, gestão de pessoas, também de novo aparece a figura do gestor aqui, oportunidade de carreira futura, aqui tem mais uma questão de cultura da empresa, muitas vezes não é competência do gestor, né, sobre isso, mas respeito, estabilidade, reconhecimento. Eu acho que o pessoal do Gartner foi até bem soft aqui de apontar só duas. Eu apontaria ainda respeito, estabilidade, reconhecimento, também como questões que o gestor ele tem influência. Ele pode até não ter a responsabilidade principal, mas ele tem influência sobre isso, certo? Então, o que acontece? Principalmente no mercado de TI, se a gente está trabalhando com software, com SaaS, com uma venda às vezes mais simples, né? Se eu vendo um produto muito simples, talvez eu possa encontrar vendedores mais fácil, eu consigo também treinar vendedores mais fácil, mas no mercado de TI, encontrar e reter bons vendedores é uma constante, é um desafio muito constante para a gente continuar crescendo. E se você conseguiu especializar a função, você já encontrou um processo que a gente chama de repetível, ou seja, vai no LinkedIn, aplica essa busca, fala isso para o cara, ele vai marcar uma reunião, dessa reunião você mapeia, preenche tal formulário, preencheu o formulário, passa para um cara, o outro faz o arquiteto, um processo repetível, como se fosse uma esteirinha de produção. Cara, você tem que botar mais lenha na fogueira, não pode deixar esses caras saírem. Então, o gestor ele tem que estar muito presente para ajudar a equipe nesse momento. E aí tem algumas ações chaves que a gente recomenda que vocês comecem a pensar para que a gente consiga dar conta desse pilar também. Uma delas é promover o sentimento de pertencimento, encorajar o trabalho em equipe e dar autonomia para agir. Sensação de pertencimento é um negócio muito louco, cara. É muito louco, porque assim, às vezes é uma coisa um pouco sistêmica, mas na área comercial, quando a gente tem essa sensação de pertencimento, é muito legal, porque a galera trabalha numa energia diferente. Quando a gente consegue criar uma sensação de pertencimento, a gente consegue fazer com que a equipe vibre numa energia diferente, inclusive o cliente sente isso também. Uma coisa que a gente não observa com frequência no mercado de TI e que é uma falha, um problema, são rituais, a ausência de rituais de gestão. Por exemplo, né? Quem aqui toda semana se reúne com o seu time de vendas, que seja, ou quem é sozinho se reúne com o seu sócio para bater forecast, para bater as oportunidades que vão fechar esse mês? Levanta a mão para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui deve ter o quê? Umas 60 pessoas? Uns 10%, né? Então, isso aí é um problema muito sério. E a gente está falando de um ritual que, na minha visão, é um dos mais importantes para o comercial, que vai tratar do que vai entrar de receita, tem tudo a ver com fluxo de caixa, né? Que é uma métrica muito importante para todo empresário. E quem que houve ligação dos vendedores ou dos pré-vendedores toda semana para ajudar eles a desenvolverem como lidar com objeções, como trabalhar uma certa questão competitiva. Levanta a mão para mim, por favor. 1, 2, caiu ainda. Exato, parabéns, hein, Luiz? Então, assim, cara, é algo muito difícil. E por que não a gente criar rituais? Eu sei que às vezes parece assim, cara, eu estou sem tempo, meu cliente teve uma dor de barriga, eu vou ter que ir lá correr, socorrer e tal. Mas a gente precisa cada vez mais pensar nesses rituais como uma questão estratégica para a empresa. Porque se eu consigo formar time, crio a sensação de pertencimento,
eu consigo também, aos poucos, delegar funções, sair da operação, me dedicar para outras coisas e o negócio começa a crescer. Se a gente não fizer isso, a gente continua sempre correndo atrás do próprio rabo. Um outro ponto, inovar para gerar insights a respeito dos desafios de negócio dos clientes, enfatizando uma abordagem centrada no cliente. Ontem a gente viu lá na palestra de funil de vendas, no outro evento, que a gente deve cada vez mais focar nos gatilhos de passagem centrados no cliente, de uma etapa para outra, e não gatilhos de passagem aleatórios ou focados na gente, né? O que quer dizer isso também? Cada vez mais, o cliente ele também não tem saco para ficar respondendo perguntinhas sem muito fundamento, perguntinhas, para quem conhece o Spincelli, perguntinhas de situação. Quantas máquinas você tem? Onde você está? Quantas pessoas? Tal. São todas perguntas que elas não engajam. Quando, na verdade, a gente deveria estar entrando num nível de negócio do cliente o mais rápido possível e sair dessas perguntinhas de situação, né? Essas perguntinhas de contexto. Como assim? Vou dar um exemplo muito claro do que a gente faz lá na Sales. Lá, o nosso filtro é mais ou menos assim, o SDR, a primeira pergunta que ele faz é: de onde é que vem as oportunidades? Aí o lead responde: vem de indicação, eu prospecto, vem do marketing. Legal, qual que é a segunda pergunta? E você está batendo suas metas? Essa pergunta, ela engaja. A primeira, ela é para a gente, mas a segunda é para ele, é para fazer o cara pensar. Então, assim, um outro ponto muito importante, que cada vez mais eu acho que vai ser tratado, é ter esse processo de vendas mais centrado no cliente, centrado no negócio do cliente. Por que não? Quando a gente está trabalhando com verticais específicas, entender cada vertical também e ter uma abordagem mais customizada para cada vertical. Criar ações efetivas de desenvolvimento das habilidades do time por meio de coaching, tá? Eu falei dessa questão de ouvir ligação, tem uma questão de coaching aí também, né? O que é o tal do coaching que eu me refiro aqui? É o desenvolvimento do time, né? Tem um termo muito legal que é PDI, é o Plano de Desenvolvimento Individual. Apesar de as empresas normalmente não fazerem isso tão quadradinho assim, com plano documentado e tudo mais, é legal que pelo menos se tenha a noção de que, além dessas reuniões que a gente faz, esses rituais com o time, eu tenho um momento individual com cada um do time e eu começo a levar para essa pessoa insights de como que ela pode desenvolver algumas competências. Falando de vendas, tem muita gente que tem medo de rejeição, de ligar e ouvir um não do outro lado, e por isso o cara não liga, fica mandando e-mail, WhatsApp, né? Só que a gente sabe que é na ligação que a gente chama o cara, que a gente consegue tirar o cara do status de ocupado e leva ele para o status de curioso, né? Normalmente é na ligação. Por mais que eu mandei e-mail, tal, e-mail funciona, mas cara, você não pode ter um time de prospecção com medo de ligar, você não pode, né? Isso acontece. Então, assim, você tem que identificar os desafios de competência de cada um do time e trabalhar isso de forma individual. Normalmente, não é o ideal você trabalhar isso em grupo. Então, a gente já falou de 3 rituais legais para vocês implementarem. Forecast, ritual com o time, né? Todos juntos, pode até envolver marketing, quem tem marketing, e pelo menos um individual com cada um. Já foi uns 2 dias do nosso gestor de vendas aí, focado em resultado. Então, uma abordagem centrada, né? Uma abordagem de vendas mais consultiva, customizada, centrada no cliente, continua acompanhando a mudança do comportamento do consumidor. Então, assim, a gente já vê, né? Quem tem filho sabe, a internet mudou muito o nosso comportamento, assim, né? A gente, quando era criança, a gente tinha um perfil a gente era um tipo de criança, uma criança muito ingênua, né? As crianças de hoje em dia são muito ligeiras, cara. Elas odeiam o comercial, elas são mais direto ao ponto, elas pesquisam, ela vai lá, aperta lá no botão de voz, ela não sabe nem escrever, mas ela já está pesquisando o que ela quer no Google, sabe? Então, isso é muito interessante.
imagina quando essas crianças começarem a comprar coisas, né? Então a gente tem que estar preparado também para uma abordagem mais consultiva, né? Não pode, por exemplo, né, no meu negócio, às vezes a gente vai e pergunta para o cara, qual que é a tua taxa de conversão? Ele fala, 50%. Aí você fala, na tua cabeça, né, na minha cabeça, 50%, tá bom. Só que, aí eu pergunto para ele assim, mas para você, 50% é bom? Ele fala, não, é horrível, porque era 80 até 2 meses atrás, agora está 50, cara. Entendeu? É relativo. Você não pode assumir como verdade o que você sabe. Na verdade, a gente não sabe o que ele sabe, por isso escutativa é muito importante. Venda consultiva.